Quando não é possível resolver o conflito pela autotutela, naqueles casos em que a própria lei permite que a pessoa que se julga lesada ou ameaçada de lesão resolva por conta própria, né? O caso de autotutela, quando previsto em lei, ou se não pela autocomposição, que é o acordo, como prevê o artigo 840 da Lei 10.406 de 2002, a Lei 13.140, né, de 2015, trazem modelos de composição de conflitos através do acordo, através da conciliação, através da mediação, pela vontade das partes, né? Diferentemente da heterocomposição, que é o caso em que nós iniciaremos esse estudo, onde existe um terceiro que julga, né? A heterocomposição é um terceiro que julga o conflito, e pode se dar pela jurisdição, quando é o juiz togado, né, no Poder Judiciário, como prevê o artigo 92 da Constituição Federal, ou pela Lei 9.307, que é a lei da arbitragem, né? Sempre haverá um terceiro. Então, quando for o Estado, através do juiz, será o exercício da jurisdição. Quando for um privado, será então o árbitro, né? E assim nós teremos a jurisdição, processo, como começa o direito civil demanda uma análise do dano, né? O dano que pode ser um dano material ou mesmo um dano que ocorra da perturbação do sossego, de atropelos, né? O chamado dano moral, como prevê o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. É importante, toda vez que alguém comete um dano ou deixa de cumprir algum tipo de acordo, de contrato ou qualquer tipo de obrigação, como prevê o artigo 189 da própria Lei 10.406 de 2002, nós temos aí o início do direito civil, né? Assim como nós temos a ação lá do artigo 389, etc. Então veja que nós temos aí o processo judicial civil, tributário, na verdade tem natureza tributária, já que se busca a reparação ou indenização por um dano causado, se dá em 3 fases, né? A primeira fase é a fase declaratória. Nós teremos aí uma ação declaratória de qualquer dúvida que surja, desde o fato gerador, desde da finalidade para aqueles tributos, além da Constituição Federal, as contribuições para fiscais, os empréstimos compulsórios, né? A COSIP, por exemplo, pode surgir uma dúvida. Então a dúvida será o Poder Judiciário que irá responder, irá sanar, né? Através da provocação, do direito de provocação do artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, através de uma ação, como prevê o artigo 319, lá da Lei 13.105 de 2015. Dessa forma, nós teremos aí a ação declaratória prevista no artigo 19, inciso 1º, da Lei 13.105 de 2015, artigo 19, né? Onde teremos o contraditório, ampla defesa, da forma que prevê o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Na verdade, um devido processo legal nos termos do artigo 5º, inciso 54 também da Constituição Federal. E também poderemos fazer essa consulta através de um mandado de segurança preventivo, como prevê o artigo 5º, inciso 69, né, ou 70 no caso do coletivo, ou mesmo a Lei 12.016 de 2009, né, que é a lei que regula o mandado de segurança. Então podemos fazer essa consulta semelhante àquela consulta lá do processo administrativo fiscal, como prevê o artigo 46 do decreto 70.235 de 72, também o artigo 48 da Lei 9.430 de 96, né? Apenas uma consulta, né? Uma consulta antes da constituição do crédito tributário, na forma do artigo 139 da Lei 5.172 de 66. Então nós temos o primeiro período exatamente esse que vai desde o fato gerador até o lançamento lá do artigo 142 da Lei 5.172 de 66, onde são analisadas aí as possíveis dúvidas em relação ao tipo de lançamento, em relação aos aspectos qualitativos e quantitativos, né? Qualitativo, nós temos o sujeito ativo lá no artigo 119, o sujeito passivo, os sujeitos passivos,
no artigo 121, uma vez que pode ser o contribuinte ou responsável tributário, né? E o fato gerador, a finalidade lá do artigo 114, ambos da Lei 5.172 de 66. Ainda temos os aspectos quantitativos, que é a base de cálculo, que pode ser pelo lucro presumido, lucro arbitrário, lucro real, e alguns, embora contestado por alguns doutrinadores, o Simples Nacional lá do artigo 12 da Lei Complementar 123 de 2006. E as alíquotas, né? Então são os dois aspectos quantitativos do tributo que poderão ser objetos de dúvida, por isso a ação declaratória lá do artigo 19, inciso 1º, da Lei 13.105 de 2015, ou mandado de segurança preventivo lá da Lei 12.016 de 2009. Lembrando que remédio constitucional, como é o caso do mandado de segurança, a prova tem que ser incontroversa, né? Não existe como prolatar essa sentença, não existe como prolatar uma sentença nesse tipo de remédio constitucional se houver necessidade de um outro tipo de prova, uma prova testemunhal, uma prova pericial, né? Não existe rol de testemunha em mandado de segurança, assim como não tem habeas corpus, não tem mandado de injunção e outros remédios constitucionais. A prova tem que ser incontroversa, diferentemente da ação, onde nós temos o princípio do contraditório e da ampla defesa, onde pode ser atravessada uma petição a qualquer momento, apresentando um documento, apresentando uma testemunha, apresentando qualquer outro tipo de prova, né? A segunda fase vai desde do lançamento até a execução, né? Lembrando que para ser executado esse título deverá ser certo líquido exigível, como demanda o artigo 783 da Lei 13.105 de 2015 e também o artigo 3º da Lei 6.830 de 80, né? O título para ser executado ele tem que ser certo, líquido e exigível. Então, nessa segunda fase, que é a fase anulatória, a primeira fase declaratória, a segunda anulatória, se visa anular, né, qualquer aspecto do lançamento. Então, anular o sujeito ativo, anular o sujeito passivo, anular o fato gerador ou a finalidade, anular a base de cálculo, anular o alíquota, né? Então a ideia da segunda fase, que é a fase de anulação anulatória, lá do artigo 38 da Lei 6.830 de 80, exatamente anular o lançamento ou qualquer aspecto, seja qualitativo ou quantitativo, do próprio lançamento, né? E a terceira fase, então, sendo o título certo, líquido e exigível, cabe aí os embargos lá do artigo 16 da própria Lei 6.830 de 80, embargos à execução, né? Ou se não, como prevê o artigo 803 da Lei 13.105 de 2015, né, nós temos a exceção de pré-executividade. Quando houver aí um título que não seja certo, líquido, exigível, ou seja, ação de execução fundada num título que não seja certo, não seja líquido ou não seja exigível, né? Ele não esteja vencido ou já esteja prescrito, né? Nos termos do artigo 205 ou 206 da Lei 13.105 de 2015, ou mesmo do artigo 174, ou ainda do artigo 150, parágrafo 4º, da própria Lei 5.172 de 66. Então veja que nós temos aí três fases no processo judicial civil tributário, né? Que é a questão da primeira fase, que é a ação declaratória, depois a ação anulatória, onde se visa anular o lançamento ou parte do lançamento, e a terceira fase, que é a fase executória, né? Onde vai se embargar essa execução, ou se não promover aí a exceção de pré-executividade, anular esse processo de execução, nos termos do artigo 803 da Lei 13.105 de 2015. Então,